Olá pessoal, hoje nós vamos falar de mundos paralelos, multiversos, portais interdimensionais. Aliás, você já ouviu falar em Sete Além? Sim ou não? Se você não sabe, vem com a gente e você vai entender sobre o que estou falando. Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao Nave Vida, o canal da expansão da consciência e do autoconhecimento. E já deixa aí o seu like, pessoal, se inscreva no nosso canal, vamos aumentar o número de inscritos, ok? Dê sugestões, vocês serão sempre bem-vindos. E bora pro vídeo! Entenda de uma vez o que são multiversos e mundos paralelos. Você já sonhou vivendo a vida dos seus sonhos? Eu explico. Você já se viu em sonho, vivendo exatamente a vida com a qual você vive desejando, almejando e sonhando quando está acordada? Bem, tudo lá é tão verossímil e quando acorda você tem aquela sensação de que essa não é a sua vida real e sim a do sonho. E será que essa vida do sonho não é mesmo a real? Vale a pena lembrar de uma série de um filme que estão no catálogo da Netflix que falam desse tipo de assunto. Na série Outlander, a protagonista volta no tempo e vive uma vida paralela à atual. Já no filme de Cloverfield Paradox, a protagonista, que está em uma nave espacial, encontra outra terra onde vivem pessoas que ela conheceu na nossa terra, inclusive o seu marido, sua filha e ela própria, só que não são exatamente as mesmas pessoas. Trata-se de uma realidade alternativa. São várias as ficções que tratam desse assunto, dos temas como Dark, Oa, Interestelar, entre outras. Eu fiz um vídeo que está aí na descrição que se chama 3 relatos sobre a existência de universos paralelos. Lá eu explico alguns conceitos e vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Mas será possível que existam outras versões de nós mesmos que possam viver em outros mundos parecidos com a Terra? E será possível que nós possamos viver realidades paralelas em tempos diferentes e em dimensões diferentes? De qualquer forma, quem não gostaria de viver a vida dos sonhos? E quando se tem a nítida sensação de que se está bem acordada e de repente a pessoa chega num local e nem sabe como foi parar lá. Em alguns casos, a pessoa acha tudo diferente, mas tem lugares que, ao contrário, provocam um déjà vu logo de cara. Eu fico imaginando se existem outros mundos paralelos e como serão as minhas outras versões nesses mundos. Algumas de mim enriqueceram, algumas vivem viajando, passeando. Lá nas outras realidades haverá tantas confusões, guerras, violências e contradições como ocorrem aqui em nossa realidade? Se é real que existam mais opções de mundos, então provavelmente haverá mundos em que vivemos em situações melhores e outros mundos em que vivemos em situações piores. Mas eu me pergunto, haverá alguma consequência entre um mundo e outro? Se há, como será? Eu penso que cada ação que tomamos aqui deve influir de alguma forma as outras realidades, como um gradiente que vai se tornando cada vez mais equilibrado e sintonizado. Por exemplo, nessa realidade, a pessoa pode se casar com o primeiro namorado e na outra vida casará com outra pessoa. Noutra realidade, porém, ela ainda poderá ficar solteira. Porém, de alguma forma, essas realidades podem se interpenetrar. Se numa outra vida não teve filhos, pode ser que adote os filhos. Acontece que nossas vidas são feitas de escolhas, todos nós escolhemos e nossas escolhas afetam uns aos outros. Por exemplo, se numa realidade uma pessoa em seu grupo de relações escolhe casar com A e em uma segunda realidade ela escolhe casar com B e numa outra ela não se casa, percebam que cada um dos núcleos onde cada uma de suas versões está inserida vai se configurar de um modo diferente.
Então, esses mundos são parecidos, mas não exatamente iguais. Pode ser que em alguns deles essa mesma pessoa não exista ou nem exista nenhuma dessas pessoas que a rodeiam aqui nesse mundo. Mas existem muitos relatos na internet sobre desaparecimentos bizarros, nos quais as pessoas aparecem anos depois e a explicação é simplesmente irracional. Avaliem esse caso que vou relatar agora. Uma garotinha de 5 anos saiu pela floresta próxima à sua casa para buscar frutas silvestres. Um hábito normal para os moradores de um lugar próximo a uma montanha e numa outra época. A menina, porém, não voltou. Caiu a noite e todos do vilarejo saíram à sua procura. Foram dias, meses e anos de procura em vão. Os pais, sem outro remédio, aceitaram a morte da filha, mas nunca deixaram de se sentir culpados. Não tiveram mais filhos e envelheceram juntos, olhando para o horizonte como a pedir que a alma da filha encontrasse o caminho da luz. 50 anos depois, o casal se surpreendeu quando uma garotinha vestida da mesma forma que a filha deles e portando também a mesma mochila caminhou em direção à casa. Quando ela se aproximou mais, eles não tiveram dúvidas, era mesmo a filha deles. Eles ficaram eufóricos e sem entender nada. A menina, entretanto, se assustou. Quem eram aqueles idosos de cabelos brancos que estavam em sua casa? Cadê os jovens pais que ela deixara em casa ao sair? Os pais perguntaram onde ela esteve todo aquele tempo e ela respondeu que esteve pegando frutas silvestres. E realmente sua mochila tinha as frutinhas. Os pais se questionavam como era possível ela ter demorado tantos anos para voltar e voltar com a mesma idade que desapareceu. Mas ela dizia que havia saído há pouco tempo, ou seja, há poucas horas. Os pais perguntaram a ela sobre coisas íntimas da família que apenas a filha dele sabia. E ela respondeu a tudo sem nenhum problema. Não havia dúvidas que se tratava da mesma criança, mas como explicar o que havia acontecido? Com o tempo, a menina percebeu que aqueles idosos eram realmente os seus pais, apenas estavam mais velhos. A polícia local dessa cidadezinha próxima à montanha tem o registro dessa criança que desapareceu e surgiu 50 anos depois. Mas os policiais não acreditam nem um pouco nessa história. No entanto, como uma criança de 5 anos poderia inventar sozinha uma história como essa? E quando acontece da pessoa chegar num local que é uma versão mais sombria dessa nossa realidade? Saiba que esse lugar existe. Algumas pessoas dizem que se chama Sete Além, outros o chamam de umbral. Esse lugar sempre tem um aspecto feio, sujo e antigo e muitos não sabem explicar exatamente como foram parar lá. Nesse lugar, tempo e espaço não acontecem da mesma forma que a nossa realidade aqui. Há vários relatos de pessoas que viveram a experiência desse mundo paralelo, conhecido como Sete Além. Para quem ainda não ouviu falar em Sete Além, posso te dizer que todos os relatos têm algo em comum. É um local que tem um céu sépia, o ar é carregado de energia estática, é cheio de nevoeiro e de lugares insalubres. Quem assistiu Constantine, Stranger Things ou assistiu O Nosso Lar na cena em que se mostra um umbral? Pois bem, Sete Além tem essa atmosfera. Às vezes se mostra como um dia cinza sépia e em outros se apresenta mesmo escuro e denso, mas sempre sujo e ameaçador. As pessoas que vivem em Sete Além são por vezes muito brancas, com olhos profundos, amarelados ou negros, totalmente negros. São assustadoras. Algumas são solidárias e querem ajudar quem chega lá, por acaso, a fugir de lá. Outros querem mesmo aprisionar os incautos. E como se chega a Sete Além? Vários relatos indicam várias formas de chegar até lá.
pode ser até por meio de sonho ou pesadelo. O mais comum é por portais que as pessoas nem percebem que estão abertos. Acontecem em corredores, em portas de banheiros, de quartos, nas ruas e esquinas. O primeiro a introduzir esse tema Sete Além foi Luciano Milici, que depois de uma década da sua primeira experiência, criou uma comunidade com esse nome no instinto Orkut e relatando a sua história. Para sua surpresa, pessoas de vários locais do país e até do mundo relataram experiências semelhantes à dele. Segundo o Luciano, em 1994, após as aulas da faculdade, ele dirigiu-se ao ponto de ônibus em uma movimentada avenida para tomar qualquer um dos ônibus que surgisse primeiro, uma vez que todos o levariam até uma determinada estação do metrô. Era um itinerário obrigatório, então não tinha erro, certo? Ao entrar no ônibus, passado determinado tempo, uma mulher lhe perguntou: "Você vai para Sete Além?" Sem entender direito, ele voltou a pergunta para ela e disse: "Santarém?" Ela então frisou que o ônibus ia para Sete Além e era melhor ele descer. E nesse momento, as outras pessoas que estavam no ônibus começaram a dizer o mesmo para ele: "Desce! Desce aí! Desce logo!" E o cobrador, para ajudar, gritou para o motorista: "Vai descer!" O motorista mal parou o ônibus, a porta se abriu e o Luciano saltou sem entender nada. Logo ele viu que o ônibus saiu do itinerário, virando à direita numa rua de paralelepípedo. Uma das histórias mais intrigantes nessa comunidade foi relatada por uma senhora que em determinada noite recebeu um telefonema de um senhor dizendo a ela que a filha dela, de 7 anos, estava na escadaria do condomínio esperando que ela fosse buscá-la. O detalhe é que a criança estava em casa e elas não moravam em um condomínio. O senhor insistiu dizendo o nome correto da criança e a cor da blusa que ela estava usando, que era verde. Tratava-se de trote, afinal não havia nada que confirmasse, pensou a senhora e em seguida desligou o telefone. Acontece que os pais da menina eram separados e no dia seguinte ela iria a uma festa apenas com o pai. À noite o pai trouxe a filha, que retornou toda ressabiada, agarrando-se à mãe. A mãe achou aquilo muito estranho e questionou a menina sobre o que havia se passado com ela. A garota contou que ao descer as escadarias do condomínio onde morava a namorada do pai, ela se viu perdida em um outro prédio chamado Sete Além. A senhora achou tudo muito bizarro, mas falou para a menina que estava tudo bem, afinal o pai a encontrou logo. A criança, entretanto, chorosa, não parecia nada bem e disse que havia chorado alto e chamado muito pelo pai, mas que ele não a ouviu. Então, um senhor bondoso, de olhos amarelados, a levou para a casa dele e a ajudou. E a menina continuou dizendo à mãe: "Ele ligou para a senhora ir me buscar nas escadarias, mas você não acreditou nele e desligou o telefone na cara dele." O interessante é que a garota estava com uma blusa verde e não rosa como quando saiu de casa. E ela explicou que haviam derrubado suco em sua blusa e que lhe foi emprestada aquela que era da filha da namorada do pai. A mãe lembrou então da descrição da cor que o senhor fez da blusa da menina e de dizer o nome dela corretamente. Mas nada fazia sentido, afinal o telefonema aconteceu um dia antes da filha se perder. Coincidência ou não, a garota, mostrando uma folha desenhada com 7 traços, disse à mãe: "Esse foi o número de dias que estive morando com o senhor bonzinho em Sete Além." Lembrando que a menina só tinha 7 anos e não sabia escrever, mas sabia pontuar. Pois é, como eu disse, se há lugares melhores, há também piores, e esse aí, Sete Além, fica bem próximo daqui, pois é só virar uma esquina ou abrir uma porta e já se chega lá.
E aí, pessoal, gostaram desse vídeo, desse tema? Se você teve uma experiência como essa, compartilhe com a gente. Se você gostou, participe, dê aí sua opinião, deixe o seu like e recomende aos seus amigos. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração.